A gente segue analisando tudo de mais importante da política nacional e olha, tem polêmica aí porque o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a volta da cobrança de impostos sobre gasolina e etanol. Em seu perfil nas redes sociais, o ex-chefe do Poder Executivo disse ser inaceitável o aumento dos combustíveis ora anunciados pelo atual governo, palavras inclusive de Bolsonaro. Em seguida, a decisão do presidente Lula da reoneração dos combustíveis, a Petrobras anunciou uma redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e também de 1,95% no preço do diesel. Esses novos preços que eu estou divulgando aqui para vocês já vão entrar em vigor a partir de amanhã. Vamos para o debate, discutir com o nosso time sobre essa história e esse ressurgimento de Bolsonaro, as primeiras críticas aí de Bolsonaro nesse atual governo, pelo menos o que eu me lembro, né? Vejo aqui já na tela Alan Gani, Jorge Serrão, o nosso Nelsinho Kobayashi e Fábio Piperno. Piperno, falou de Bolsonaro, eu não sei porque eu penso em você. Eu gostaria que você começasse essa rodada. Boa tarde, Paulo Matias, os colegas, um abraço à nossa audiência. Olha, primeiro que o Bolsonaro é um ativo tóxico, né? Aliás, muitos aliados, inclusive, estão procurando distância. Ontem mesmo, aqui no Pânico, né, o empresário Roberto Justo foi um que falou um monte aí e tal. Mas ok, está fazendo o papel de oposição dele, tem todo o direito de emitir a opinião dele, como qualquer um. Agora, vejam, ele fez... A gente já discutiu isso desde o ano passado, deu uma medida, ele tomou medidas, enfim, adotou medidas claramente eleitorais, com cunho eleitoral, né, para tentar, naquela época, na reta final da eleição, distribuir aí um pacote de bondades para tentar, quem sabe, conquistar uma parte do eleitor que lhe havia escapado. Foi parcialmente bem sucedido nisso, até porque na reta final ele cresceu um pouco. Então ele deu, por exemplo, o auxílio para caminhoneiros, auxílio para taxistas, deu uma série de benefícios e cortou até 31 de dezembro impostos que incidiam sobre os combustíveis. Bem naquele momento, bem na reta final da disputa eleitoral. Então a gente sabe qual foi a motivação para isso. Mas passada a eleição, o país volta ao normal e é necessário que se olhe para frente, que se sigam as regras e que, principalmente, a gente veja o tamanho do caixa do governo. Então, o que o governo faz é recuar 6 meses no tempo, brigando, inclusive, com a área política do próprio PT, e essa vai ser uma disputa, uma queda de braço que a gente vai ver com muita frequência, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Elas já são tradicionais, essas quedas de braço entre a ala política e a ala econômica de qualquer governo, ainda mais agora. Mas eu acho que, de qualquer forma, a medida adotada ela foi muito correta. Muito bem. Alan Gani, você concorda com o Piperno nesse aspecto? Pois é, primeiro, boa tarde, Paulo, boa tarde aos colegas, boa tarde a toda a nossa audiência. Esse ativo tóxico chamado Bolsonaro gerou um crescimento de 3% em 2022, maior do que o da China, inflação controlada, menos de 6%, e Piperno, superávit primário das contas públicas, 1,3% do PIB. Isso desonerando os combustíveis. Então, entregou o país numa situação econômica melhor. Fora que no governo dele houve também ajuste do lado do gasto público. Vide que o salário do alto funcionalismo público ficou congelado. Houve uma transferência dos mais ricos para os mais pobres. E agora, né? Agora voltam com esse tributo dos combustíveis. É claro, uma medida fiscal até necessária do ponto de vista fiscal, mas ninguém pensou no corte de gastos. Nesse governo não se fala em corte de gastos, é impressionante. E aí eu pergunto, e quando fizeram lá a PEC de transição? Não previram que poderia ter essa questão dos combustíveis? Era só economizar 30 bi, ora, perto dos 170 bilhões de reais, o que seria uma economia de 30 bi e mesmo assim seria muito elevado. Então, esse governo, ele tem horror a cortar gastos públicos. O ajuste fiscal, infelizmente, é só no lado da arrecadação. E quem paga a conta? A população. Piperno, daqui a pouquinho você vai comentar esse assunto em relação ao que o Alan trouxe, mas antes eu queria entender, Serrão, do ponto de vista político, se você acha que o Lula está satisfeito com essa guerra entre a Haddad e o PT. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Evidentemente, Luiz Inácio Lula da Silva queria tudo menos essa confusão.
Tanto que... Serrão, seu microfone está com um pequeno probleminha, daqui a pouquinho eu volto contigo. Nelson, eu faço a mesma pergunta para você, meu caro. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Paulo, Alangani, Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Essa questão da reoneração do combustível é polêmica. Por quê? Porque impacta a vida de todo mundo. Não é só quem tem carro, não. Não é só quem abastece, não é só quem tem condições de ir a um posto de combustível. Combustível impacta na inflação. É claro que gasolina e etanol impactam menos na inflação do que o diesel, que vai continuar desonerado até o final do ano. Mas há impacto certamente. Mais do que isso, não impacta só na inflação, não. Impacta na economia geral, porque diante da incerteza a respeito dos prejuízos gerados a partir do aumento do combustível, o mercado econômico dá um passo atrás, deixa de investir, deixa de produzir riquezas. Isso é uma obviedade. Mas eu queria voltar num trecho aqui dito pelo Piperno, que é de uma superficialidade muito grande. Quando ele diz que o fato do presidente Bolsonaro ter aplicado a desoneração somente até o fim do ano, e isso indicar uma medida eleitoreira, há um grande equívoco. A gente precisa entender por que a desoneração era só até o final do ano. Porque a desoneração veio a partir de uma alta no combustível brasileiro em razão do corte de relações diplomáticas da Rússia com a venda de seus combustíveis russos para o restante do mundo. Ou seja, diante da ausência do combustível russo, há necessidade de exploração mais ativa do combustível brasileiro, há mais procura ao aumento do preço. Então, o preço do combustível sobe e o que o governo fez foi aplicar a desoneração enquanto havia uma expectativa de que a guerra acabasse, que as sanções à Rússia também. Todo mundo queria que a guerra e acreditava que a guerra podia ter acabado muito antes, lá no ano passado. Isso não aconteceu. A previsão era porque a Rússia tinha poder de acabar com a Ucrânia rapidamente, depois com a sanção rapidamente. Isso não aconteceu. Então é uma superficialidade muito grande. Viu? Muito bem. Serrão, vamos voltar na discussão que a gente estava, nessa pergunta que eu te fiz em relação a Lula e o PT. Maravilha. Então, como estou com a minha gravata vermelha, eu vou até alterar a minha saudação tradicional. Saudações, meus companheiros. Saudação, meus camaradas. Agora estou vindo bem, né? Tá me ouvindo bem aí, né? Presidente Lula também gostaria de ouvir bem o grande problema que foi criado político para ele. Quando ele assumiu, ele deixou claro que a questão tinha que ser política. Então, que não era conveniente, por isso que ele postergou por mais um tempinho a desoneração dos combustíveis. Mas no Brasil da tecnocracia, a área econômica, mais uma vez, falou mais alto, tentaram mostrar para ele que, olha, do ponto de vista econômico, isso pode ser um problema. Nunca é problema. Reduzir imposto no Brasil é uma necessidade e o presidente Lula deveria saber disso. Quando você reduz o imposto, você aumenta o consumo. O aumento do consumo colabora para que se arrecade mais imposto. Essa é a lógica, presidente Lula. É isso que está fazendo aqui em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas. O raciocínio lógico correto é esse. Então, esse desgaste político que Lula vai correr agora é absolutamente desnecessário. Tanto que o presidente Bolsonaro, malandramente, já foi na jugular. Uau! O Lula está equivocado de aumentar os impostos, vai aumentar na gasolina, a picanha não chegou. E aí começam essas ideias, começa essa confusão, alimenta-se uma polarização política de graça. O PT criou a própria cobra para mordê-lo, sem a menor necessidade. Então, era muito mais fácil você fazer um ajuste de conta pública economizando. Essa ideia de Estado brasileiro arrecadando cada vez mais é a visão tecnocrática que sempre dominou os equívocos que deram errado na economia brasileira. Toda vez que se pensou sempre Estado arrecadar mais, a economia sempre andou para trás. Então, não é isso, tenho certeza que o presidente Lula quer. Então, ele deve aguardar mais um pouco e chamar de novo sua área econômica e dizer: sigam a sensibilidade do Haddad, que não queria aumentar esse troço, mas acabou vencido e agora Lula que vai ter que administrar a briguinha interna do PT. Mais uma entre tantas que vão acontecer. Muito bem, Piperno, eu percebi que você está um pouco incomodado com os comentários que ouviu recentemente. Por quê? Não, alguns até engraçados, né? Então, vamos começar pela questão do aumento do petróleo.
Veja, o presidente Bolsonaro, ele rifou o primeiro presidente da Petrobras, o primeiro dos 3, né? Foram 4 presidentes durante o mandato dele, e o primeiro caiu em 2021. Nem tinha guerra, porque os combustíveis já estavam aumentando naquele momento, até por conta de, naquele momento, variação do dólar, e o Brasil tem uma regra específica para aumento de combustíveis, para fixação de preço de combustíveis, que é a PPI, né? Paridade dos preços internacionais. Então, naquele momento, caiu o primeiro, antes da guerra. Aí depois veio, então, o general Luna, e o petróleo continuou ficando mais caro, né? Aliás, a gasolina mais cara, porque o preço do petróleo, aí ele já pega, ele vem em 2021, mas em 2022 ele tem a guerra, aí dispara mais ainda, o dólar continua subindo e a gasolina vai para 7 e tanto, quase 8. Cai o Luna, aí vem o outro presidente. Então, que caiu também. Então, vejam, ele mexeu muito até o momento, já na fase final do governo, que encontraram uma outra fórmula, a de cortar impostos, fazer caridade com o chapéu alheio, não só os impostos federais, mas também o ICMS, para tentar segurar o preço. Então, caridade com o chapéu alheio é isso daí, ó. Você volta imposto e a Petrobras diminui o preço. Não. Isso é aí que tá o negócio. A Petrobras, ela tem, Nelson, por lei, por regra, que diminuir sim um pouquinho o preço agora, porque, como eu falei, tem a PPI. Então, agora, nesse momento, os preços brasileiros ficaram aí 8% mais caros do que a média internacional. Então, ele tem que, seguindo a regra, ele tem que cair um pouquinho. Pode acontecer o inverso. Aconteceu o inverso no governo Bolsonaro algumas vezes, né? Isso é do jogo, até que se mude essa regra. E aí tem que passar pelo Congresso. Mas a PPI regula isso. Então ele teve essa pequena folga de 8%, até porque o dólar em janeiro também caiu, o Alan sabe disso, o real se valorizou em janeiro, então houve essa pequena folga. Agora, então dá para fazer isso. Agora, em relação, por exemplo, aos excessivos gastos e tudo mais, o governo já está cortando despesa, inclusive vai cortar agora. Aonde? 1,5 milhão, Nelson. 1,5 milhão, rapaz. Não ouço 1,5 milhão. Você não me deixou acabar de molhar o bico. 1,5 milhão de contribuintes. Contribuintes. E o governo Bolsonaro enfiou no renda mínima lá no Bolsa Família dele. Mas o cálculo para estourar o teto considerava os 1 milhão, né? Não fala assim. 1,5 milhão de pessoas por mês recebendo 600 mil reais. Aliás, 600 reais. E olha, parece que esse número vai passar de 2 milhões de pessoas recebendo de forma irregular. Só aí já vão ser alguns bilhões. Então dá para diminuir o teto, porque a conta para estourar o teto foi considerando esses 1 milhão. Ô Piperno, você falou de todas as saídas aí dos presidentes da Petrobras, mas não mudou a política de preços da Petrobras. Em 2022, a Petrobras deu um show, foi recordista em lucro em distribuição de dividendos. Não mudou a Não foi política de diferente preço. daquela calamidade que foi no governo PT. Isso foi aumentando, e é por isso que o presidente cortou cabeça. Porque a política não podia mudar, Alan, é lei. Nenhum presidente da Petrobras pode chegar e falar, eu vou mudar porque eu quero. Mas não é que ele demitiu e ia ter pressão. Não houve essa pressão política na Petrobras. Não, e agora vem uma confusão. Essa promete ser gigantesca. O governo federal, há bastante tempo, na era Bolsonaro, contou com os recursos das empresas estatais para garantir ali o recurso a mais, o pagamento de dividendos. E agora, qual é a historinha que a turma da Carreta Furacão está contando? Não, vamos segurar um pouco esse pagamento de dividendos ao próprio governo, à própria União Federal, acionista majoritária das empresas estatais. Para quê? Porque nós precisamos investir mais nessas empresas. Isso é pura historinha do boitatá. O nego está querendo atender a esquemas. Já começou a pressão da base aliada, da turminha do Centrão, que está querendo o quê? Obras, distribuição de dividendo não, distribuição de mensalão. E aí, então vão tirar o dinheiro que era usado para a contribuição estatal correta e passar a usar o dinheiro para os esquemas. Isso é uma péssima sinalização ao mercado. Pediu, Piperno, por favor. Então, há também um projeto, há muitas pesquisas envolvendo um possível novo pré-sal numa região que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, ali pertinho, essa parte do Amapá, pertinho da Guiana, onde se achou um novo campo de petróleo
que está realmente aguçando aí o apetite de muita gente, que fez com que, inclusive, a Guiana se tornasse, o ano passado, um país pequenininho, o país de maior crescimento no mundo. Então, mais aumentou o PIB no mundo. Então, há, assim, muito provavelmente, um outro campo de petróleo muito promissor por lá. E essa região tem recebido... E olha que tristeza, né? Qual o governo do pré-sal aí, do tempo áureo da Petrobras, né? Qual foi o governo que estava diante da possibilidade de lidar com esse patrimônio? O que foi feito com a Petrobras nessa época? Escuta, agora, de novo, acharam um novo negócio que vai ser muito dinheiro na mão do mesmo governo. Você vê, então eu vou te ajudar a fazer conta, Nelson. Se não aparece o pré-sal... Rapaz, tem conta hoje, que tem... Cuidado com a conta, porque tem bilhões devolvidos aí. Eu vou até pedir ajuda para o nosso economista aqui. Se não existisse o pré-sal, quanto o Brasil gastaria com se não houvesse corrupção com o dinheiro do pré-sal? Não tem nada a ver, isso aí. Se não houvesse corrupção com o dinheiro do pré-sal? Faça essa conta. Se não existisse o pré-sal, quanto é que o Brasil gastaria por ano com o petróleo? Ô, Paulo, posso só complementar uma coisa aqui? Só não faz conta, Alan. Não vou Se fazer puder, conta, não. Até porque fazer conta ao vivo aqui é meio difícil. Mas olha só deixa eu complementar uma coisa que o Serrão falou que é super importante em relação a essa política de dividendos. O investidor, ele vai reagir, porque se ele começa a entender que estão utilizando a Petrobras com uma finalidade política e não econômica, o investidor fala assim, bom, eu coloquei dinheiro na Petrobras, o investidor somos todos nós, para a empresa ter lucro, para agir racionalmente, para distribuir dividendos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar dinheiro da Petrobras e colocar numa outra empresa, num outro setor, alimentos, bebida, e no caso do pré-sal, e a ação caiu já. 3%. No caso do pré-sal, a gente tem que lembrar que existe uma outra empresa estatal que opera junto com a Petrobras. A Petrobras tem um lado e tem uma empresa que cuida do pré-sal, só do pré-sal. Então, essa empresa, você quer investir, investe nessa empresa. Deixa a Petrobras quieta no lado dela. Então, a gente tem que entender, o mecanismo estatal brasileiro é muito complexo, difícil de entender e sempre os espertos querendo mastigar, e essa informação, pegar. Para finalizar, Nelson. Essa informação, será que ninguém consegue enxergar isso? Por que então que caiu 3% o valor da bolsa da Petrobras? Será que ninguém consegue enxergar que as pessoas não confiam neste governo lidando com a Petrobras? Alguém nega isso? Vinha subindo e caiu hoje. Isso é uma oscilação normal de mercado. É claro. 3% né? num dia. 3% perto. Num dia especial que tem anúncio. Então não tem desconfiança, de preço. Não, Hoje é eventualidade. É anúncio de aumento de preço. Agora, um debate que é cabível. O PPI é ideal para o Brasil? Esse debate é bacana. Vamos fazer o debate.